Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência de Saúde de hoje tem como convidado o presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, o professor Mário Lopes. Doutor, o que é e como funciona a Sociedade Portuguesa de Cardiologia? Muito boa tarde. Posso, dizer que a sociedade foi criada há 103 anos de idade por um grupo de médicos interessados nesta área da medicina, que estava muito no seu início. Não teve, como é lógico, em 103 anos a especialidade evoluiu marcadamente e esses médicos fundaram esta Sociedade Científica Médica com um duplo objetivo, uma dupla missão. Por um lado, ajudar os colegas médicos a atualizarem-se na área da medicina cardiovascular, que como eu disse, nessa altura, há 103 anos de idade, estava no seu início, estava a aparecer, e por outro lado ajudar os doentes com doenças cardiovasculares que tinham a noção que eram muitas vezes doenças crónicas evolutivas que criavam dificuldades grandes às pessoas, ao doente, à família. Não esquecer que nessa altura não havia nenhum Serviço Nacional de Saúde. Não havia nada. Porque, exatamente, estávamos em plenos anos 50 do século passado. Porque o seguinte, havia muito esta preocupação de que as doenças cardiovasculares dependiam de uma maneira muito importante do comportamento dos doentes. O que é que os doentes faziam, quer para prevenir, quer para tratar a doença, ou seja, 63 anos depois eu direi que estas duas missões mantêm-se muito atuais e poderemos dizer de uma maneira simples que mantêm a nossa grande orientação como funções da sociedade. E evoluindo. Como é lógico, o conhecimento, nomeadamente na área da medicina cardiovascular, teve um desenvolvimento exponencial. Não esquecer que apareceu a cirurgia cardíaca, apareceu depois todas as técnicas ditas invasivas, realizadas pela cardiologia de intervenção e pela eletrofisiologia invasiva, apareceram as unidades de cuidados intensivos cardíacos que tratam os infartos agudos do miocárdio em ambiente hospitalar, apareceu uma imensa quantidade de métodos de diagnóstico por imagem que permitiu vermos como é que o nosso coração funciona, como é que estão as válvulas, as cavidades, ou seja, houve uma explosão de conhecimento que nos permitiu ter uma outra capacidade de intervir nestas doenças, que são a principal causa de mortalidade de todo o mundo, não é só dos países evoluídos, todo o mundo. Já 63 anos atrás já tinha essa frequência, era muito as mortes devido ao coração? Nessa altura, a principal causa de morte, uma das principais causas de morte associada a estas doenças estava relacionada com a febre reumática. A febre reumática atingia o coração, provocava valvulopatias, das quais a mais conhecida era o aperto mitral, porque estávamos numa época em que as doenças infecciosas eram a principal causa de morbilidade, ou seja, de doença e de mortalidade da população. A esperança média de vida era extremamente baixa, comparada com os 80 anos que nós hoje atingimos, o que significa que com o envelhecimento da população é natural que estas doenças também apareçam, porque elas fazem um pouco parte do risco dos anos. Nessa altura, de facto, a panorâmica era completamente diferente. Havia também as chamadas cardiopatias congénitas. 5% dos bebés que nascem vivos têm alguma alteração do coração anatómico. Felizmente que a maior parte destas alterações são benignas, não comprometem o seu funcionamento, mas há umas quantas que não são. Que comprometem. Exato, e essas nessa altura morriam, como é lógico, ou morriam muito precocemente na idade infantil ou na adolescência. Entretanto, todas estas doenças são agora identificadas pela cardiologia pediátrica, que é uma especialidade autónoma,
e por isso a maior parte delas são corrigidas. E por isso, hoje em dia, estes bebés chegam a adultos com uma cardiopatia congénita corrigida, mas fazendo toda a sua vida normal. Por isso, há 103 anos, o panorama era completamente diferente do que temos hoje. Mas o que poderemos dizer é que as doenças cardiovasculares continuarão a existir. Não é de prever que elas desapareçam. Com essa evolução dentro da saúde, o doutor acha que diminuiu as mortes relacionadas? Não. Ou melhor, o que aconteceu foi que nessa época dos anos 50, a mortalidade, as causas de morte, para além dos acidentes, que ainda hoje constituem um problema, mas menor, eram as doenças infecciosas, as doenças provocadas por agentes infecciosos, que felizmente com a vacinação por um lado e com a melhoria das condições sanitárias, a água canalizada e os esgotos, nós fomos capazes de praticamente conseguir praticamente reduzir. Conseguimos, mas mais, algumas das doenças desapareceram. Por isso é que hoje nós temos, mantendo-se as doenças infecciosas, não podemos esquecer a gripe, que nós agora estamos até na fase de nos vacinarmos contra a gripe, nomeadamente os séniores com 65 anos de idade. É interessante que quando a pessoa tem uma doença cardiovascular, a gripe pode ser um fator desencadeante do agravamento da doença. Daí a nossa importância de nós estarmos vacinados. Por isso, hoje, este ano até o Governo estabeleceu a gratuitidade da vacina. Os séniores com mais de 65 ou mais anos de idade só têm que se dirigir ao centro de saúde, sem necessidade, segundo penso, de ir ao médico, porque automaticamente no seu centro de saúde seria administrada a vacina, que é um ato muito importante preventivo, agora que se aproxima o inverno. O doutor poderia esclarecer para nós o que é a cardiologia invasiva, que o doutor falou anteriormente e eu acabei por interromper. E por que ela é fundamental? Como há bocado disse, nos anos 50, quando a nossa sociedade foi criada, ainda não havia cirurgia cardíaca. Ou melhor, ela estava a dar os primeiros passos, que é nos Estados Unidos e aqui também, mas de uma forma muito incipiente. Entretanto, essa cirurgia cardíaca desenvolveu-se de uma forma espetacular, com a introdução do chamado coração-pulmão artificial, que permitia ligar o doente a um circuito externo que substitui o coração e os pulmões, de forma que eu posso parar o coração, abri-lo e repará-lo. Isto é que é o grande avanço da cirurgia cardíaca. E foi um grande avanço, nomeadamente para as tais cardiopatias congénitas dos bebés que nasciam com elas. Foi possível começar a reparar os defeitos com que o bebê nascia, e depois mesmo as chamadas doenças adquiridas, as cardiopatias, as doenças cardíacas adquiridas, das quais a tal febre reumática, que neste momento em Portugal praticamente desapareceu, mas que existe, por exemplo, noutros locais do mundo, por exemplo, em África. Ainda continua. Na África, nomeadamente na África de expressão portuguesa, é uma das principais doenças que tem, porque estão exatamente na fase que nós já passamos de abolir as infecções. É interessante que é uma doença desencadeada por uma amigdalite, por umas anginas na garganta, devido a um agente bacteriano específico, o Streptococcus beta-hemolítico grupo A de Lancefield, e este em certas pessoas desencadeia esta reação que dá esta doença cardíaca. Por isso, essa doença cardíaca depois, na fase crónica estenosa, faz com que as válvulas não abram bem, não funcionam bem, e então a cirurgia cardíaca veio exatamente permitir reparar essas doenças das válvulas. Podem ser apertadas ou podem ser com fugas. E foi um grande avanço. Entretanto, foi possível avançar e verificar que, através de um catéter, ou seja, de um tubo muito fino, que introduzimos numa veia ou numa artéria do doente, em regra ao nível da virilha ou no sangrador do braço, era possível empurrar esses catéteres até ao coração e não só medir pressões e injetar contraste de forma a fazer imagens animadas que permitia identificar a doença de base que existisse, como também foi possível começar a intervir percutaneamente, ou seja, em vez de eu ser necessário abrir o tórax, cerrar o tórax,
ligar à tal máquina coração-pulmão para que fosse possível parar o coração. O cirurgião abrir o coração parado, fazer a correção, depois voltar a fechar e depois interromper a circulação extracorporal, que é assim que se chama essa máquina especial que mantém as pessoas vivas enquanto temos o coração parado. Foi possível começar a fazer muitas destas intervenções percutaneamente, ou seja, e é isto que se chama cardiologia invasiva. Desta cardiologia invasiva há um ramo autónomo que se chama eletrofisiologia invasiva, que trata não tanto as alterações anatómicas, uma válvula apertada ou um orifício que exista dentro de um tabique do coração que não deve ter esse orifício. Nós, como o nosso automóvel, nós sabemos que quando temos uma avaria no automóvel, para além da falta de gasolina, que vale a pena sempre pensar nisso, há duas grandes causas. Uma é o motor tem um problema. O motor, com as suas válvulas, os seus pistões, etc. E então nessa altura é o chamado mecânico que nos pode dar ajuda. Mas outra razão para o meu carro não funcionar é se a parte elétrica tiver um problema, se a minha bateria se esgotar ou se os fios que levam a eletricidade até ao motor não estiverem a funcionar. Ora, nós, coração, temos uma estrutura equivalente. É interessante que quem criou o motor de explosão não sabia nada de coração, mas depois aparecem estas formas de resolver os problemas universais. E então, a parte elétrica, nós também temos uma bateria, que se chama, que os brasileiros tratam por marca-passo e que nós usamos a palavra inglesa pacemaker, que a intervalos regulares estimula o coração para que ele se contraia, porque o coração é um músculo. E temos depois fios que levam esse estímulo até ao músculo cardíaco. Ora, temos depois outras doenças, que não são doenças anatómicas ou funcionais ou até das artérias coronárias, que é hoje a grande causa de doença do coração, é a doença da ferrugem das artérias. As artérias são aquelas que levam o sangue ao coração. E por que elas ferrujam? Desculpa. Elas enferrugem devido a um conjunto de fatores que nós tentamos corrigir, em que temos à cabeça o uso do tabaco, temos depois a tensão alta, temos depois o excesso de peso, a inatividade física, a diabetes e o colesterol elevado. Por isso, todos estes fatores, juntamente com uma tendência genética para a doença, há famílias em que há maior tendência para eu ter estas ferrugens do que outras. Estas famílias devem ser mais agressivas a controlar os outros fatores de risco e onde se junta também a idade. À medida que os anos vão passando, nós temos mais probabilidade de vir a ter ferrugem das artérias. De qualquer maneira, enquanto à idade nós não podemos fazer nada, tal como o género. Por exemplo, no género masculino tem mais tendência a ter estas doenças do que o género feminino até à idade da menopausa. Voltamos com a segunda parte da entrevista com o professor Mário Lopes, hoje ainda às 18h45. Não saia daí. Ainda temos muitas informações pertinentes sobre as doenças cardíacas. Tenha uma boa tarde e até já. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Amigos do Ciência e Saúde, Clínica Cognitiva.eu e AC Academia Internacional da Consciência, programa de televisão do Tom Martins Ciência e Consciência, da revista Zen Energy e da equipa Sofia Corvelo da Costa, especialistas em mediação imobiliária da Remax Costa Atlântica. Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas, com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si.
Equipa Sofia Corvelo da Costa, especialistas em mediação imobiliária. Se pretende comprar, vender ou arrendar um imóvel, pode contar comigo e com a minha equipa, com a nossa especialidade e disponibilidade. Equipa Sofia Corvelo da Costa, da Remax Costa Atlântica. Temos as melhores soluções para si. Contacte-nos desde já 96 176 49 76. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.